Sejam bem-vindas a este podcast, uma ação da Licenciatura de Ciências Sociais do IFPR Campus Paranaguá. Neste projeto, vamos trazer provocações, leituras e análises sobre diferentes obras, clássicas e contemporâneas, que tocam as ciências humanas. Neste episódio, convidamos a antropóloga Patrícia Martins, que vai discutir o texto O Trabalho do Antropólogo, Olhar, Ouvir e Escrever, do professor Roberto Cardoso de Oliveira. Seguimos para a prosa? Olá, pessoas! Espero que estejam bem. Aqui é a professora Patrícia e nesta prosa trouxe o texto já clássico do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira para falarmos um pouco sobre métodos e técnicas de pesquisa. Há mais de 10 anos lecionando antropologia, em diversas vezes sou abordada por meus estudantes com as seguintes questões. Afinal, o que é antropologia? O que caracteriza o trabalho antropológico? Questões fundantes que sempre causam dificuldade em seus entendimentos. A antropologia é tão mais complexa quanto possamos acreditar no início de nossos estudos. Responder essas questões aos estudantes envolve adentrar ao universo poroso e cheio de camadas da teoria e da prática antropológica, polos que são indissociáveis e são concomitantes para o nosso campo de investigação. Muito se tem gasto com esse debate, central certamente. Aqui não se trata de esgotá-lo e nem de se estabelecer uma distinção entre teoria antropológica e método etnográfico, mas apenas apontar para o fato de que há assertivas que se dirigem prioritariamente a uma formulação abstrata, no nível conceitual, enquanto outras voltam-se sobretudo para os meios através dos quais é estabelecida e acessada a dimensão empírica numa etnografia. O texto selecionado foi publicado em sua primeira versão como aula inaugural do ano de 1994 dos cursos de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Trata-se, desse modo, de um texto de grande circulação nas aulas de introdução à antropologia, usado aqui como um start, um gatilho para avançarmos em debates contemporâneos sobre os caminhos e descaminhos da pesquisa em antropologia. Como o próprio autor nos diz, a caminhada da pesquisa é sempre difícil e sujeita a muitas quedas. Termos essa jornada em constante reflexão auxilia a nos ampararmos nas quedas que o caminho nos impõe. A partir desse texto, Roberto Cardoso de Oliveira traça uma reflexão acerca da produção do conhecimento antropológico e as especificidades do mesmo no quadro das ciências sociais. Destacando questões, portanto, de ordem epistemológica, ou seja, de teoria do conhecimento, neste texto, Roberto Cardoso propõe exorcizarmos a ideia de objetividade, considerando esta sempre relativa, dependendo da perspectiva do pesquisador e da relação construída com seu objeto de pesquisa. Não falamos do mesmo lugar. Ter posições claras a respeito de condições a partir da qual falamos e direcionamos nossos esforços para a construção do conhecimento, através de um exercício reflexivo, pessoal e compartilhado, é uma das lições que tiramos desse texto. Essa forma de organizar o trabalho do antropólogo, um tanto temporal, um tanto temática, parece sugerir uma estratégia do autor, mais uma vez pedagógica. Roberto Cardoso também foi um grande professor de antropologia, de apresentar suas preocupações fundamentais, apontadas como questões seminais para a constituição da própria antropologia enquanto ciência, e o posicionamento do antropólogo nos seus compromissos com as sociedades que estuda, e sua constituição enquanto sujeito político. No texto também, a própria noção de sujeito pesquisador versus objeto pesquisado já é eclipsada, na medida em que se insere a ideia de reflexividade na produção do conhecimento antropológico. Considerando que o próprio objeto da antropologia, se assim ainda formos chamar, não é um objeto inerte, não está lá para ser desvendado ou interpretado, esse objeto só surge a partir de uma relação. Assim, a velha denominação dos nativos como informantes também não caberia mais aqui nesta antropologia, onde uma nova modalidade de relacionamento tem lugar. O informante passa a ser compreendido como interlocutor, enfatizando o encontro etnográfico e a ideia colaborativa que esses estudos comportam, oferecendo espaço para as vozes de todos os autores envolvidos com essa etnografia. Dito isso,
acredito que muitas cabecinhas aí do outro lado devem estar se perguntando: o que é essa tal de etnografia? Simplificando, a etnografia busca descrever a vida tal como é vivida e experimentada por um povo, em um lugar específico e em um tempo determinado. Para esse fim, lança-se mão da observação participante, que é um modo antropológico de trabalhar, não um método para coletar dados etnográficos. Como coloca Tim Ingold, estudar antropologia é estudar com as pessoas, não fazer estudo sobre elas. Nosso trabalho consiste em corresponder com eles, mas não falar por eles. Assim, não confundir observação com objetificação. Observar não é objetificar, é perceber o que as pessoas estão dizendo e fazendo, é olhar e ouvir, e é responder conforme a sua própria prática. Isto é, a observação é uma maneira de participar atentamente, e é por essa razão um modo de aprender e engajar-se. Assim como Evans Pritchard defendeu que o etnógrafo deve adequar seu tema aos interesses locais, ou seja, da mesma maneira que etnógrafos são levados a tratar de gado numa circunstância e de bruxaria noutra, isto poderia levá-los a formas distintas de engajamento empírico e de elaboração sobre a etnografia nestas duas situações. A partir deste olhar, ouvir e escrever, conclamado por Roberto Cardoso de Oliveira, temos hoje ainda uma outra antropologia, que extrapola e subverte as etapas postas por este autor brasileiro. Antropologia esta que une conhecimento à cognição, tradução a engajamentos e experiências. Sustenta-se hoje a antropologia como uma investigação generosa, aberta, comparativa e crítica das condições e possibilidades da vida humana e não humana no mundo que habitamos. É generosa porque está atenta e responde ao que as outras pessoas fazem e dizem. A antropologia é aberta porque não buscamos soluções finais, mas caminhos através dos quais a vida pode se fazer. Um dos principais desenvolvimentos da antropologia nas últimas décadas foi a ideia da constituição das relações a partir da ação, da prática, o que levou à emergência de um leque de formulações diversas em torno das noções então de prática ou de experiência, afirmando-se por diferentes vias que as ações não são mera decorrência de normas e conhecimentos explícitos. Esse tipo de postura orientou também algumas reflexões sobre a etnografia, como aquela em torno da noção de participação observante e não mais da observação participante, evocando a imersão do pesquisador nas relações pesquisadas, seja no sentido de um engajamento político, seja no sentido também de um engajamento corporal. E por último, a ideia de prática não remete aqui a qualquer acepção sobre mimese do nativo ou sobre tornar-se um deles. Trata-se, isso sim, de proporcionar relações que não restringam a empiria etnográfica ou o fazer antropológico ao que pode ser visualmente percebido ou verbalmente comunicado. Afinal, procuramos caminhar justamente na direção de uma aproximação etnográfica, que evita reproduzir o contraste entre saber e fazer, intelecto e ação. Bem, como vimos, são muitas e diferentes as questões em torno do trabalho antropológico. Eu espero que tenham aproveitado essa nossa prosa. Até o próximo encontro e fiquem bem. Pois bem, diante das questões levantadas pelo texto e da conversa no podcast, proponho a gente pensar agora sobre as diferenças entre uma observação participante e uma participação observante. Consegue perceber as dimensões diferentes que envolvem cada prática?